estamos começando mais um Sala de Entrevistas. Gente, final de ano, todo mundo naquele estresse, todo mundo com dor no corpo e procurando uma bela de uma massagem. É verdade, o aumento no número desses serviços é extraordinário nessa época de final de ano. Todo mundo quer ir para umas férias, curtir uma praia, bem relaxado. Mas também tem aquelas pessoas que procuram massagens porque precisam, né? Atletas ou então pseudo-atletas que voltaram a treinar agora, estão na academia e precisam desse benefício. Mas também precisam procurar profissionais adequados para estarem exercendo esse tipo de massagem, esse tipo de procedimento para você não agravar o seu problema. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso Sala de Entrevistas com a fisioterapeuta Débora Marcelino. Débora, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Débora, nessa questão de massagem, a gente vê massoterapeuta, fisioterapeuta, muita gente que faz muitos tipos e é uma gama enorme de ofertas, né? Brasil afora. O que é melhor escolher, como escolher e o que é o certo escolher? Tá. A massoterapia, a massoterapeuta, ela também tá apta a fazer as massagens, né? Principalmente as estéticas. Elas também fazem o que elas chamam de terapêutica, só que elas não têm tanto aprofundamento na anatomia, na questão dos músculos, na fisiologia, no funcionamento das articulações, no funcionamento dos músculos, como fisioterapeuta. Então, assim, realmente se tem dor, eu acho melhor procurar uma fisioterapeuta realmente, né, que vai estar mais garantido o resultado. É porque as massoterapeutas, eles vão para essa área de estética, drenagem linfática, modeladora, do gesso, do gel, essas massagens todas, justamente a mulherada procura para ajudar a emagrecer, né? É isso. Geralmente é mais essa área. Elas também fazem, mas como que eu posso dizer? Elas vão mais para o relaxamento, para as pedras quentes, para de repente terapias alternativas, mas de fato assim, ó, a pessoa tem uma dor, ela pode ter uma doença ali, não necessariamente que seja só um estresse. Por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, ela tem dores em vários pontos do corpo e essa dor pode ser miofacial. E aí, eu não sei se a massoterapia tem esse embasamento da patologia para estar atendendo esse tipo de pessoa, entendeu? Aí, por isso que o fisioterapeuta, de fato, é apto. E aí você falou dessa questão da miofacial, que foi até um dos temas que a gente conversou bastante off. O que é essa massagem miofacial que está tão em alta? Ela não é nova, como você me explicou, né? O pessoal de casa, ela não é novidade, mas está em alta nesse momento, né? O que seria essa massagem miofacial? Por que ela está sendo tão procurada, Débora? Então, a liberação miofacial, na verdade... não é massagem, é liberação. Isso. O que apareceu como boom, eu acho que foi o nome. Tá. O resto, assim, ó, dentro dessa técnica, a gente faz o quê? A gente libera a fáscia muscular, que é um tecido conjuntivo que a gente tem no corpo inteiro, e que se ele não estiver trabalhando bem, o resto da musculatura também não vai estar. Aí, dentro dessa massagem, eu também faço desativação de pontos de tensão muscular, de contraturas, e aí, com isso, o músculo acaba trabalhando melhor. A gente consegue tirar, às vezes, a toxina, o ácido lático, que é quando tu faz muita atividade física, ele acaba ficando armazenado no músculo, o músculo não funciona tão bem quanto estava funcionando antes. Então, ela traz muitos benefícios. E ela é feita como? Com as mãos, né? Não tem aparelhagem e é em determinados pontos, como tu estás dizendo, você detecta o ponto que precisa desse tipo de liberação, no caso. Isso. Normalmente, assim, né? Se eu pegar uma pessoa, por exemplo, vou te pegar hoje, a gente vai achar pontos, assim, da cabeça até no pé. Então, eu faço uma avaliação para triar realmente antes do que precisa mais. Não, a minha dor é mais nas pernas, a minha dor é mais nos ombros. A queixa que eu mais recebo é essa, né? Da região da cabeça, ombros, aquele peso. Eu tô com aquele peso, eu não aguento mais. É isso que eu mais ouço de queixa. E aí, realmente, essa musculatura aqui, ela tá muito relacionada com o que a gente chama de psicossomático.
Quando tu tá muito estressada, tu acaba sobrecarregando aquela musculatura. Tô no computador. Carregar o mundo nas costas, tô no computador, tô travada aqui. Tô no celular, penduro aqui. Vou carregar a bolsa, já ando assim. E aqui também, né? O celular com os dedinhos aqui, a gente já... E até pra respirar, tá? Tem gente que respira, tá tão agoniada, que tem que puxar o ombro junto. Eu vejo bastante isso no Pilates. Eu consigo reeducar mais essa questão da ativação excessiva do trapézio mais com o Pilates, que também entra como um complemento ali, eles se completam, a liberação e o Pilates. Que a gente escuta muito assim, vou na liberação, né? Fiz exercício demais, vou na liberação. Hoje tô estressado, vou na liberação. E é justamente o que tu explicasse, né? Alguns pontos ficam aqueles gomos que a gente diz, às vezes passa, tá encoraçado tal músculo, e ali tu trabalha para liberar, literalmente. Quando tu ativa muito uma musculatura, um agrupamento de fibras específicos, essas fibras elas são contráteis, então elas fazem assim. Quando tu fica contraindo muito, teu corpo entende. Ela já vai contrair de novo, então não vou mais soltar. E ali forma um nódulo de tensão muscular. É isso, os nódulos, é assim que forma. Aí quando tu passa a mão assim, que fica aquele passa num caroço, é isso que acontece. A musculatura não solta. Aí por ela não soltar, vem um monte de outras coisas, que é o que eu expliquei, do ácido lático, a falta de oxigenação, porque não tem uma irrigação sanguínea tão boa, e aí aquele músculo acaba perdendo a eficácia máxima que ele teria. E como tu disse, assim, a liberação ela também é usada para pessoas que já têm algumas doenças crônicas, né? Sim. Como reumatismo, também outros tipos de doenças que afetam os ossos, os músculos, é isso? Sim, até depressão, geralmente a pessoa que ela tem depressão, ela acaba somatizando muito aqui, tensionando muito o corpo. Pessoas muito ansiosas que não conseguem parar quieta, às vezes fica ativando demais musculatura que não precisa. Tem idade para começar a fazer massagem? Então, eu já tenho um dia, assim, eu acho que a pessoa, enfim, se for pegar um adolescente, ela tem que entender o que está acontecendo e ter uma maturidade para absorver o processo, porque ela não é uma massagem assim, estou indo para uma massagem relaxante, tranquila. Essa miofacial, ela é dolorida? É pesada, Como assim ela é pesada? Ela não deixa roxo, mas ela é uma massagem dolorosa, eu vou apertar onde está doendo. Até soltar aquilo ali. Até soltar aquilo ali. Por isso que é liberação, para liberar geral. Isso. E aí, enquanto não solta, se eu liberar mais ou menos, se eu apertar um pouquinho, tá bom, agora eu vou para outro lugar, aquele lugar que não foi liberado bem vai continuar um ponto que a gente chama, ele vira um ponto ativo, e ele vai te doer mais do que às vezes estava doendo antes, porque ele podia estar latente, ele podia estar ali adormecido. E aí agora ele veio à tona e tem que dar um jeito tem que resolver isso, por isso tem que resolver ele 100%. Por isso que eu gosto de trabalhar segmento. Pego a queixa principal e trabalho bem naquela região. Porque se eu quiser trabalhar o corpo inteiro, eu vou demorar muito para resolver tudo e eu preciso te mandar embora bem. Porque ela é tão dolorida que eu posso sair de lá chateado, sei lá, não consigo hoje fazer alguma coisa, vamos dizer, não consigo nem trabalhar. Não é pra tudo isso. Sai tranquilo, a única coisa que eu recomendo realmente é não fazer atividade física no dia, pra aproveitar que o corpo tá num estado de relaxamento. E aproveitar aquele momento realmente para descansar. Eu sempre falo, a bolsa de água quente ajuda, uma massagem, uma banheira quentinha, coisas que vão ajudar a relaxar a musculatura. A história agora no calor que a gente está do banho gelado, ele contrai a musculatura nele, não ajuda a soltar, é isso? Geralmente a gente usa as coisas geladas para processos inflamatórios agudos. E aí quando tu precisa relaxar, é melhor o quente ou o morno. Tá muito quente, então usa uma compressinha morna. E até aquela história assim, cheguei estressado, vou tomar um banho, tá muito calor. Não entra debaixo do chuveiro gelado, porque dá aquele... Dá aquela choque, travada, né? O morno é sempre melhor para a musculatura. Porque como tu disse, né? O gelado ali, quando a gente bate alguma coisa, coloca alguma coisa gelada. Ele meio que adormece, ele tem os benefícios do gelo de ser anti-inflamatório, mas o calor ele promove esse relaxamento pela temperatura e as fibras elas dão uma cedida, as fibras musculares. Eu te perguntei se tem idade mínima para fazer, mas tem idade máxima para fazer a liberação? Também não? Não.
Desde que, assim, né, eu avalio, né, como ela é uma massagem mais pesada, é uma terapia manual mais pesada, eu também não posso pegar uma pessoa que, sei lá, um idosinho bem frágil, com uma pele que já não tá íntegra, ou até com uma osteoporose, aí é um pouco arriscado. Sim. Mas eu já atendi até 64, 68 anos. Porque aí dá para fazer esse trabalho, né? Isso. E, Débora, e também assim, ó, além dessa liberação que está em alta, tem alguma outra técnica que tem chamado a atenção pela procura ultimamente? Então, a gente vê bastante, né, a ventosa. Às vezes as pessoas me procuram pela ventosa. Ah, eu queria fazer aqueles negócios de deixar roxo. E a ventosa eu trabalho com ela como complemento da liberação, que ela vai ajudar a finalizar o processo. Se eu só aplico a ventosa, eu acho que a pessoa fica com os pontos mais ativos, o que eu vejo na prática clínica, né? Fica com os pontos mais ativos, mais doloridos e não resolve, não tira aquele peso. A ventosa é aquele copinho, gente, quem tá em casa não tem noção, é aquele negócio que coloca lá e fica, e depois fica tudo marcado, tudo... Isso. Parece sanguessuga. Isso, né? Ela é bem para trabalhar a irrigação sanguínea, né? Por isso que fica aquele vermelhão ali, tem algumas pessoas que ficam roxo, né? Quanto mais escuro, mais toxinas tinha, menos circulação tinha naquele lugar. Ah, é? Então, assim, acaba sendo meio de eu analisar como que tava, o que pode melhorar, que região que ainda precisa ser mais elaborada na próxima. E também ela finaliza o processo, porque daí a pessoa vai para casa e o corpo fica trabalhando naquele processo inflamatório que eu criei, para ele limpar a região. Então a gente vai para um intervalo bem rapidinho, a gente volta falando um pouco mais sobre essas massagens, o que está em alta, o que não está, e também tirando mais algumas dúvidas com a fisioterapeuta Débora Marcelino. A gente volta já. Voltando com o nosso sala de entrevistas, falando sobre massagens, o que está em alta, o que não está, e a procura de um bom profissional. Por isso a gente está conversando com a fisioterapeuta, a Débora Marcelino. Débora, a gente estava falando das ventosas, que muita gente começou a procurar elas também, para, como você disse, esse sistema de irrigação, ver o que estava bom, o que não estava. Quando você vê que está muito escura aquela ventosa, né, que é aquela do copinho, gente, que coloca e fica tudo marcado. Quando vê que está muito escuro, qual que é o tratamento? É continuar fazendo? Isso. Tem alguma outra forma? Alimentação, talvez? Como é que funciona? Então, o que acontece? Fica roxo porque tem uma contratura, porque não estava bom. E aí, ao longo da liberação, eu geralmente uso a ventosa no final. Então, eu faço a liberação manual primeiro. Aí depois, dependendo da situação, ou antes ou no meio, se a pessoa está muito travada, eu uso até a pistola de liberação, que ela é uma pistolinha mesmo, que ela vibra bem, que é para ajudar a soltar a musculatura. E aí, no final, eu aplico a ventosa. Se eu vejo que ao longo do processo todo, a pessoa eu ainda não consegui um resultado que eu esperava, aí eu indico que ela venha, normalmente depois de 15 dias ou uma semana seguinte. Mas o ideal é que a pessoa faça pelo menos uma vez no mês. E a gente, assim, ó, massagem, muita gente, como a gente falou lá no comecinho, no primeiro bloco, né, para quem não pegou, tem a questão da estética, a gente tá falando da questão, gente, da fisioterapia, de profissionais bem certinhos que podem mexer em determinadas áreas que a estética não chega. Esse é o nosso assunto de hoje, né, para não ter confusão. E por isso, Débora, nessa parte da fisioterapia, tem muitas pessoas que procuram geralmente quando é a indicação do ortopedista, porque já não tem mais o que fazer, tem que fazer aquele trabalho de 10, 15, 20 sessões. As pessoas desistem muito no meio? Então, em relação à liberação, eu não trabalho com pacotes, normalmente o ortopedista não indica. Tá. Ela é uma coisa que realmente ou a pessoa vem em busca, ou o personal indicou, ou eu acabei entrando em contato comigo e a gente acaba conversando. Em relação ao processo da fisioterapia convencional, que é o que realmente aí o ortopedista indica,
a maioria das pessoas acha mais maçante, porque tem um processo mais longo, tem uma recuperação de uma lesão, então realmente tem que respeitar o processo fisiológico daquela lesão. É diferente da liberação, que a pessoa, ela tá teoricamente bem, ela não necessariamente precisa estar com uma lesão instalada, ela pode estar só se sentindo sobrecarregada e sentir a necessidade de ficar mais leve, de se soltar, que é essa sensação do pós-liberação. Terminou a sessão, ai, parece que tirou um peso de cima de mim. É assim que as pessoas saem. No outro dia, e talvez no segundo dia após, elas ainda vão lembrar de mim. Ainda vai ter uma dorzinha. Mas a sensação do pós é essa, tem que terminar e dizer, não, realmente estava precisando disso. Ô, Débora, também uma outra questão, a famosa dor nas costas. Baixei, dei mau jeito, o ciático, o nervo, tudo começa a doer. Principalmente agora nessas trocas de estação, né? O pessoal acha que é só no inverno, porque a gente fica mais encolhidinho, né? Mas não, no verão até porque o pessoal resolve abusar, vai numa festa, dá aquela escorregada, na piscina, alguma coisa assim, e acaba se contundindo. Essa velha máxima dor nas costas resolve com massagem ou tem que procurar o ortopedista e depois fisioterapeuta? Como é que funciona? Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional que tu pode procurar direto, não precisa sempre ser encaminhado. Normalmente os planos de saúde exigem isso pelos protocolos deles. Certo. Mas as pessoas podem sim chegar no fisioterapeuta como primeiro contato. E aí a questão da dor nas costas, né? Se for uma dor cervical, cabeça, região da torácica, que é o meio das costas, realmente a massagem vai agregar valor e vai melhorar o resultado da pessoa. Se é uma dor de lombar, de ciático, eu prefiro atender essa pessoa com pilates, porque a parte da lombar, ela tem mais movimento. E normalmente a dor vem pela falta de mobilidade daquela região. A pessoa que fica muito sentada, às vezes trabalhar muito dirigindo. Então, postura. Então, o Pilates ele vai ensinar aquela pessoa a contrair as musculaturas profundas para sustentar o tronco. Porque normalmente a gente acaba contraindo músculos que são superficiais e não tem essa função. Aí tenta endireitar, mas dói, aí eu relaxo mesmo, sabe? Então, Ou então eu vou para aquele anti-inflamatório da farmácia e vai só passando por cima, né? Por isso que daí eu até às vezes faço assim, não preciso muito de fazer uma liberação, aí às vezes eu jogo a pessoa pro Pilates, dou uma alongadinha, dou uma mobilizada e a gente finaliza ali na liberação. Então... E o Pilates, ele é extremamente importante, né? Se as pessoas soubessem bem que o Pilates faz para postura, até para respiração, para tudo, as pessoas procurariam mais o Pilates do que as academias do peso ou as normais, né? Não desmerecendo a academia. Não, sim, claro, não, mas para essa questão de dores, de postura. O Pilates, ele é um método bem completo. Então, a gente alonga, a gente fortalece muito. A gente faz trabalho de equilíbrio, de coordenação motora, de postura. O Pilates ele trabalha muito a fluidez do movimento, a tranquilidade, o estar presente ali, concentrado no que você está fazendo. E o Pilates dói e queima caloria? Ele ajuda, como ele é uma atividade, ele acaba tendo um gasto calórico, não é o objetivo dele, mas quando a gente ganha massa muscular, a gente gasta mais para sobreviver normalmente, então ele ajuda. Sim, sim, e é claro também o Pilates ele tem uma série de benefícios, principalmente para essa nossa época digital, né? Que é aqui no celular, como você disse, é aqui no computador, é a tensão nas costas, é a televisão que a gente vê meio que jogado, tudo isso, e o Pilates ele está cada vez mais indicado também para os adolescentes, né, Débora? Também, já peguei alguns adolescentes, algumas crianças também, 7, 8, 9, 10, desde que compreenda os comandos e que realmente eu vejo que é uma vontade da criança, porque às vezes a mãe quer colocar, mas a criança não quer fazer. Então assim, eu vejo realmente se é de acordo para todo mundo, para que tenha realmente resultado, né? E aí sim, tem bastante procura, bastante crianças aí já aparecendo com problema de coluna, com tensão também nos ombros, uma coisa que a gente não via antes, porque antes as crianças corriam mais na rua.
E agora também essa época de pré-vestibular, final de ano, essas correrias também deixam os adolescentes mais estressados e muitos estão indo procurar alguma coisa para desestressar. Eu estava vendo algumas reportagens também, até no nosso jornal, que estavam falando justamente, tinha locais que tinha massagista ali na porta, fisioterapeutas, enfim, de faculdades, fazendo massagem nos alunos antes deles entrarem para o Enem, para dar aquela relaxada e entrar com a cabeça mais tranquila. É uma época tensa para eles também, né? Procurar um método desse de relaxamento também é importante, né, Débora? Sim, sim. Principalmente para essas... uma vida inteira se preparando para um momento. E aí cria uma expectativa, cria uma tensão, cria um nervosismo e o corpo acaba pagando preço, né? Então, às vezes, entre estudar um pouquinho mais e tirar uma horinha para cuidar de si, é importante cuidar de si também. É claro, e também nessa questão que a gente estava falando de massagem, dor nas costas, tem muita gente que acaba procurando profissionais não adequados que acabam piorando a situação, né, Débora, infelizmente. A gente tem que saber o que está fazendo. Até esses tempos eu peguei um caso de um paciente que estava com tendinite e a gente não estava sabendo ainda. Tendinite é inflamação de tendão, ele estava com o tendão inflamado aqui na região do ombro. E aí, realmente, eu vi, olha, não está desenvolvendo do jeito que eu queria, ele estava fazendo uma liberação. E aí eu disse, olha, eu vou te indicar para um médico, realmente, para um ortopedista, para a gente fazer mais exames e ver o que tem aí. Porque não é só uma contratura muscular. E aí ele fez todo o processo e realmente era uma tendinite. Então a gente tem que estar sempre ciente de que tem outros profissionais, né? E que a gente não consegue abraçar o mundo. Não é porque veio pra mim que eu preciso atender, mas eu preciso pensar na pessoa, né? Ela como um todo e o que ela precisa para ficar bem. É claro, porque também se faz um procedimento errado, um processo errado, não sabe fazer, como você disse, não entende que aquilo ali pode ser uma lesão mais profunda, pode agravar muito mais, né, Débora? Pode estourar um tendão até, né? Levando uma cirurgia, algo assim. Porque quando a gente sai de uma massagem, a gente sai mais relaxado, tá? Acho que pode fazer tudo, né? E de repente, quando se tem uma lesão realmente, vai fazer um esforço a mais e acaba piorando, né? Sim, aí tem que saber realmente o que está inflamado, até onde pode ser mexido e até onde não. A mesma coisa com o Pilates, que pode ser alongado e o que não precisa. E o que de repente precisa se contrapor. No Pilates acontece muito, eu acho que eu preciso alongar. Não, peraí, acho que a gente precisa fortalecer o outro lado, a musculatura antagonista, ao contrário do movimento, para ajudar a suportar a carga. Por exemplo, do tronco. Eu preciso fortalecer as costas porque eu não consigo ficar em pé. O que as pessoas, ou ficar sentado com uma postura boa. Normalmente é o que as pessoas pensam. Na verdade, a gente tem toda uma musculatura aqui na frente que todo mundo esquece que existe. Que é o que realmente vai ajudar a sustentação do tronco, que é o abdômen, que é a musculatura transversa do abdômen, reto abdominal, musculaturas que vão te ajudar a te manter firme e com uma postura mais agradável. Que é a hora que a gente faz o movimento do relaxamento, né? E para fazer a postura, a gente tem que segurar realmente o abdômen, né? Isso, porque daí às vezes tenta lá nas costas, mas eu não consigo ficar nem 10 segundos assim, porque está contraindo errado. Por isso que, assim, a liberação, ela é boa, mas às vezes a gente precisa de outros procedimentos, como o Pilates, para tratar a causa. Porque muitas vezes eu até vejo, analiso ali na avaliação, né, a pessoa fica muito tempo sentada, tem problema de mobilidade, mas quer fazer a liberação mesmo assim porque está contraído. Sim, está contraído, tem a dor, mas por que tem essa dor? De onde é que ela vem? Então eu oriento, tens que te mexer mais, tens que alongar mais, tens que ter uma vida mais ativa. E nem sempre as pessoas seguem isso, né? Que vem aquele famoso, mas eu não tenho tempo, Débora, não tenho tempo para ir para academia, não tenho tempo para isso. E é onde também entram as orientações que tem que seguir, né? Porque senão não dá para fazer tudo, não dá para fazer milagre com as mãos, né? Sim. E aí é isso que tem que estar sempre alinhando com o paciente. O que é sintoma, o que é causa e o que a gente pode estar fazendo para melhorar. E tudo isso também, agora, época de férias, o pessoal vai pegar martelo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que é pintar a casa, lavar a casa. E é onde também todo mundo chega com as dores, né? Sim, agora é. E
É mais isso assim, comecei a faxina de manhã, terminei de noite. Aí não sabe por que tá com dor nas costas. Aí no outro dia liga pra Débora, vou correr lá porque não consigo andar. Sim, e aí acaba também tendo uma demanda maior de trabalho, né? A gente tem poucos dias para salvar o ano, aí todo mundo acaba se sobrecarregando e aí entra também num limite de exaustão, né? Aquela musculatura não aguenta mais. A gente trabalha muito com os braços, né? A maioria das pessoas trabalha com os braços. E também tem gente que tem um lado mais forte do que o outro, né, Débora? Todo mundo. Todo mundo. Aí tem que trabalhar. Isso. A gente tem que estar sempre nivelando eles. Por exemplo, eu vou levar a bolsa do mercado. Vou por exemplo, tiro do carro para dentro de casa, numa mão, aí vou guardo pelo outro lado. Se tu fizer tudo com o lado direito vai ficar mais forte. Se tu fizer tudo com o lado esquerdo, a mesma coisa. Bolsa, eu só consigo andar com a bolsa desse lado. É bom conseguir andar desse também. Porque equilibra. Para não ficar torta. Débora, obrigado pela presença. Nosso tempo já acabou, mas obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. E o pessoal tem que se cuidar, procurar sempre um profissional certo para poder fazer as coisas da maneira correta, né, Débora? Isso. Então tá certo. Obrigado pela participação. Gente, procurem aí profissionais adequados, não vão ficar fazendo massagem com qualquer um não, hein? Presta atenção para depois não agravar o seu problema. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Eu te espero no próximo. Até lá!